Olá, meninos e meninas do sexto ano. Vamos para mais uma aula de redação e hoje a gente vai fazer uma retomada de alguns elementos que a gente vem trabalhando para que depois vocês possam construir o seu próprio poema. Então, a aula de hoje, o aspecto principal é construir um poema. Para isso, nós precisamos de quê? De inspiração, nós precisamos de motivação e despertar aí na cabecinha de vocês a sua imaginação, não é verdade? Então, para isso, a gente vai retomar um pouco as coisas que nós estamos estudando ao longo das últimas aulas para despertar ainda mais essa criatividade que eu sei que todos vocês têm, tá bom? E aí eu quero até, antes de começar, falar o seguinte: a criatividade não é uma coisa inata. O que é isso? Uma coisa inata, que nasce com você. Você não desenvolve a sua criatividade automaticamente, tipo assim, como um passe de mágica. Para que você tenha criatividade, você precisa ter conhecimento, você precisa aprender, você precisa ter acesso. Né? E como é que você vai fazer isso? Como que você vai ter esse conhecimento e esse aprendizado sobre a vida, sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre o mundo? Estudando, né? Lendo, apreciando boas obras de arte, ouvindo boas músicas, conversando com pessoas que possam acrescentar na sua vida, né? E sendo cada vez mais, tendo uma voz cada vez mais ativa, né? Então, assim, é por isso que nós estamos fazendo isso. Nós estamos demorando algumas aulas sobre o mesmo tema, né? Para que vocês tenham elementos para inspirá-los a construir o seu próprio poema. Então, a gente está estudando sobre o processo de industrialização a partir de algumas obras de arte. Nas nossas primeiras aulas sobre poema, a gente estudou sobre Olavo Bilac. Nós lemos um poema dele chamado A Mocidade, né? E aí a gente refletiu um pouco sobre como é estar se transformando de criança para adolescente, ou seja, para essa passagem da infância para a mocidade, que hoje em dia a gente pode conhecer como juventude, né? Enfim. E depois a gente estudou sobre o poema Trem de Ferro, do Manuel Bandeira, onde vocês puderam perceber que há uma sonoridade, né? Há um ritmo nesse poema, um ritmo que nos remete, que nos lembra as indústrias, que nos lembram as máquinas, né? O trem de ferro mesmo ali em alta velocidade. Depois desse poema Trem de Ferro, a gente estudou um pouco sobre a obra de arte da Tarsila do Amaral, Agari, que é essa obra de arte aqui. Uma obra muito interessante, né? Que tem como principal destaque esse trem de ferro que está aí, no centro da imagem. Né? Então, nós falamos que foi uma obra construída, né, feita por essa pintora, por essa grande artista, em uma época em que o Brasil estava adentrando para o universo da industrialização. Estava começando a construir as primeiras indústrias, em que as pessoas estavam começando a sair da zona rural e vindo para as cidades, não foi? Então a gente falou um pouco sobre isso. E agora, hoje, a nossa atividade será fazer um poema sobre esse trem que está aí nessa imagem. Você vai olhar para esse trem e vai refletir, tentar pensar em sentimentos, em emoções, pensar nas coisas que nós temos conversado nessas últimas aulas, criar o seu próprio poema, tentando usar palavras que rimem, né? Tentando escrever em versos curtos. Talvez não um poema muito longo, mas também não muito curto. Enfim, até o final da aula a gente vai ter mais elementos para poder entender como que você vai escrever o seu poema, tá bom? Então vamos lá.
Aí eu trouxe para vocês, para poder ilustrar melhor, para poder inspirar melhor, algumas outras imagens dessa época, né? Imagens bem importantes, simbólicas para esse período histórico. A primeira delas é essa imagem aí, ó, que é o viaduto do Taquaral, Marumbi, que foi uma fotografia registrada por Arthur Ruiz Kroll em 1928. Então foi quase próximo desse período em que a Tarsila do Amaral fez a Gare, que foi em 1925, né? Então em 1928 nós temos aí esse registro histórico. Essa estrada de ferro, ela fica ela liga a cidade de Paranaguá a Curitiba. Então percebam como deveria ser interessante. Olha só, para aquela época, olha o nível dessa construção. Olha esses trilhos, né? Para construir os trilhos, tiveram que fazer esses alicerces na montanha. Imagina bem como que deveria ser andar nesse trem nessa época. Quais os sentimentos que isso trazia, né? Então, assim, quero que vocês olhem para essa imagem e reflitam, tá bom? Bom, se quiser dar um pause no vídeo para poder observar melhor, é uma dica boa. Aí nós temos também a locomotiva número 1. É um título em inglês, porque quem fez essa fotografia foi este fotógrafo aí, o Augusto Steel, não sei como é a pronúncia correta, fez essa fotografia em 1858, muito antes desse aqui e desse aqui, né? Muito antes. Então, essa aqui foi a primeira locomotiva de Recife. E tem muitas histórias que carregam essa locomotiva. Os primeiros passageiros, a estreia, né? Quando o trem foi inaugurado, essa locomotiva, que na verdade não se chamava trem, era uma locomotiva. Quando foi inaugurado, 400 pessoas foram passear nele. Só que a passagem era muito cara e aí somente as pessoas ricas conseguiam ter acesso, e aí houve algumas denúncias na época, né? Passageiro, né, que tentava andar nessa locomotiva, um dia fez uma denúncia, um protesto, e ele publicou no jornal uma denúncia, né, um protesto em defesa do acesso para todos. Ele queria, com esse protesto, fazer com que a passagem fosse mais barata, né? Então foi um episódio bem interessante. E aí depois conseguiram e a passagem ficou mais acessível e as pessoas puderam andar nesse trem. Aí nós temos também a Ponte do Silvestre. A Ponte do Silvestre fica no Rio de Janeiro, lá no Corcovado, né? E foi a primeira ferrovia com fins turísticos construída no Brasil. Ela foi inaugurada em 1884 e o trecho dessa ferrovia levava até o Corcovado, mas na época ainda não existia o Cristo Redentor. Então fica ali naqueles morros que a gente vê passando na televisão, né? Lá no Rio de Janeiro. E por último, para trazer como inspiração para vocês, nós temos aí uma montagem com pinturas de Claude Monet na Gare Saint-Lazare, Paris, na França, por Peter Alson, não sei pronunciar o nome dele. Bom, enfim, aí nós temos aqui, então, essas imagens que são pinturas desse cara aqui que eu preciso mostrar para vocês, que é o Claude Monet. Ele foi um pintor francês, né? Considerado um dos mais importantes pintores da escola impressionista. Essa escola impressionista era como se fosse uma linhagem, né? Uma categoria, um tipo de expressão artística, um tipo de arte que
baseava na impressão que o artista tinha sobre a realidade. Então, o artista ele não pintava exatamente aquilo que ele via, ele pintava as suas impressões. Então, passava muito pelo aspecto dos sentimentos, das emoções. Anúncios, me desculpem. Anúncios que não deveriam estar aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Que passavam então pelos sentimentos, pelas emoções do artista antes de serem realmente impressos na tela. Então, são obras bem assim diferentes. Vocês podem observar através, por exemplo, dessa obra dele aqui. Observe que são apenas traços. São apenas traços. Deixa eu ver se eu consigo centralizar aqui só um minutinho. Não consigo. Observe, então, que essa obra são apenas traços, né? Não mostra a expressão real das pessoas. É apenas, assim, algo... É uma impressão que ele teve desse local, né? E aí, ele gostava muito dessa estação, a Gare Saint-Lazare, que eu disse agora há pouco. Ele adorava ir para lá, tanto que ele até arrumou emprego lá nessa estação de ferro para poder observar as pessoas, para poder observar aquele universo novo, observar aquela movimentação de pessoas entrando e saindo, dos trens chegando e saindo, né? Então, cada uma dessas imagens aqui representa a impressão que ele tinha dessa nova realidade, né? Então, ele gostava muito de pintar a Gare Saint-Lazare. Mas antes de passar para a atividade, né, eu preciso falar um pouquinho mais sobre esse autor que foi o Claude Monet. E ele era, com 15 anos, ele ficou conhecido em sua cidade por fazer e vender caricaturas. O interesse de Monet pela luz e pela cor teve influência nas gravuras japonesas de Hokusai e na pintura de Eugène Bourdin, que o incentivou a praticar a pintura ao ar livre e se tornar um pintor paisagista, pouco comum na época. Então, ele gostava de pintar paisagens. E aí, ele teve uma experiência em Paris, né, que era o centro da cultura, o centro da arte da época, e ele ficou muito entusiasmado com algumas pinturas que ele viu e ingressou na Escola de Belas Artes e passou a se apropriar cada vez mais de técnicas mais elaboradas, técnicas mais assim aperfeiçoadas, que trouxeram às obras dele mais reconhecimento ainda, né? E aí ele começou então a entrar no universo do impressionismo, que é esse estilo de arte que tinha como característica retratar as impressões sobre aquilo que era observado pelo artista, né? Aqui tem mais quadros dele. Olha só. São quadros muito bonitos. Aqui, essa é a obra que nós estamos falando. A obra principal que nós estamos falando, a Estação de Saint-Lazare. Bom, então, retomando a atividade, né? Escreva um poema tendo como inspiração a figura do trem que está na obra Agari, de Tarsila do Amaral. Para ajudar, reflita sobre os seguintes aspectos: o tema a ser abordado no poema e os sentidos que se deseja expressar sobre esse tema. Então, o tema é o trem de ferro, mas pensando nessa contextualização que eu falei para vocês, desse período histórico, do início do processo de urbanização, das primeiras indústrias a serem instaladas no Brasil, né? Que nós estamos falando especificamente sobre o Brasil.
Apesar de eu ter mostrado para vocês essa estação de trem que era lá em Paris, mas enfim, foi só mesmo para ilustrar, tá? Então eu quero que vocês pensem sobre o primeiro tema, que é este. Depois, quais os objetos, máquinas, construções que compõem a imagem escolhida. Qual a imagem escolhida? Essa daqui. A gente está fazendo um poema sobre essa imagem. E que podem ajudar na construção dos sentidos do poema. Então, eu quero que vocês tentem olhar para essa imagem e pensar em tudo que nós temos conversado nessas últimas aulas. E também quero que vocês pensem em palavras relacionadas ao tema, que podem ser usadas para a criação de rimas e que podem trazer sonoridade. O que é sonoridade? Aquela coisa aquele aspecto musical para o poema, igual aquele poema do Trem de Ferro de Manuel Bandeira, tá bom? Bom, espero que vocês tenham compreendido a essência, né? Compreendido o que a gente está fazendo, o que nós estamos tentando aprender. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo e eu espero ver esse poema mais lindo possível, tá bom? Eu sei que vocês são criativos, que vocês têm uma grande imaginação e vão fazer um excelente trabalho, não é mesmo? Então, um grande abraço a todos e até a próxima!